uma investigação na qual já tem dado provas da extensão das publicações no Sintesis, e é fundadora, cofundadora e presidente da DEBRA, e vem-nos trazer hoje a epidermólise bulhosa. Muito obrigada. Obrigada. Em primeiro lugar, queria agradecer à organização e à doutora Susana pelo convite. E pronto, eu ia me apresentar, mas já fez tão bem a apresentação que vou passar à frente. Portanto, hoje estou aqui com o meu outro chapéu, não o chapéu da minha atividade principal aqui na faculdade, mas com o chapéu que me tenho dedicado desde 2009, mais no sentido de apoiar os doentes e otimizar os cuidados aos doentes que têm epidermólise bulhosa. Portanto, é isso que vamos falar. E vou começar por introduzir o que é a epidermólise bulhosa, a sua atual classificação, os tipos de manifestações clínicas que existem, como é que é feito o diagnóstico e falar um bocadinho sobre a epidemiologia. É uma doença extremamente rara. Vou-vos apresentar alguns números também portugueses. Devo já avisar-vos que vou apresentar imagens muito gráficas e imagens gráficas de crianças e bebés e que podem ser, pronto, para públicos mais sensíveis pode ser um bocadinho perturbador. Depois vou falar especificamente como é que é feito os cuidados destes doentes, e os cuidados normalmente são diários ou de 2 em 2 dias e, portanto, vocês vão rapidamente perceber que há uma grande sobrecarga, quer para os doentes, quer para as famílias. Vou falar também de algumas das comorbilidades que esta patologia tem associada, embora seja uma patologia dermatológica, é uma patologia sistémica porque envolve muitos outros sistemas e tem comorbilidades também transversais a qualquer subtipo. Depois vou falar-vos um bocadinho das terapias que têm vindo a ser desenvolvidas no sentido de procurar uma cura, ou pelo menos uma terapêutica mais eficaz, embora atualmente ainda não haja nenhuma completamente eficaz. Há algumas que têm dado bons resultados ou in vitro ou mesmo já em ensaios clínicos, alguns resultados muito promissores. E por último vou falar-vos então da DEBRA Portugal, que é a Associação Portuguesa de Epidermólise Bulhosa, algumas das iniciativas que nós temos posto em prática e falar-vos essencialmente de um dos projetos, que é o projeto que dá apoio então aos doentes e que faz esta proximidade entre os clínicos e os doentes. Então vamos começar pela epidermólise bulhosa. O que é isto? Portanto, eu vou passar a partir de agora, não é epidermólise bulhosa, é assim uma palavra difícil, ou duas, aliás, vamos passar a chamar-lhe EB, que é como toda a gente chama. Portanto, é uma patologia extremamente rara. Estes números são números baseados em bases de dados internacionais. Portanto, a incidência é mais ou menos de 1 para 17 mil. É uma patologia genética, portanto é hereditária, não é contagiosa, não se apanha. Qualquer pessoa pode ter, portanto não está subjacente ao género ou a uma etnia, e neste momento ainda não existe cura. Isto só para vos dar assim uma pincelada sobre o que é EB. A EB é caracterizada por esta apresentação com lesões extensas na pele, que podem ser mais ou menos extensas dependendo dos subtipos, e por bolhas. Portanto, é um grupo de doenças genéticas, genodermatoses, que são caracterizadas então pela presença de bolhas, quer na pele, quer na mucosa, portanto em qualquer zona que existe epitélio pode estar danificada, e estas bolhas aparecem, ou estas lesões aparecem ao mínimo toque ou subjacente a trauma, dependendo da gravidade da patologia. Há uma grande variabilidade na apresentação, há situações muito leves e depois situações muito dramáticas. Portanto, é provocada por um erro genético, portanto é uma mutação num dos genes, e que este gene vai codificar erradamente uma das proteínas da nossa pele. E dependendo da mutação e do local onde o gene está errado, podemos ter a completa ausência de uma destas proteínas, ou então ela pode estar presente, mas em número insuficiente, ou então pode estar presente e não estar funcional. Portanto, podemos ter diferentes tipos de erros. Mas só para terem uma ideia, portanto, estas proteínas são o que mantém as nossas camadas de pele aderente. São, digamos, se nós pensamos na nossa pele, entre a epiderme e a derme, como se fosse duas placas de velcro, em que o velcro tem aqueles dentinhos que mantêm essas duas placas aderentes. Estas proteínas são esses dentinhos, portanto, são estas fibras de ancoragem que mantêm as nossas camadas aderentes. Estes doentes ou têm estas zonas de ancoragem ou estão completamente ausentes ou então estão em número insuficiente.
Portanto, é isso que provoca então as lesões e as bolhas de uma forma muitas vezes quase espontânea. A transmissão pode ser, portanto, é uma transmissão genética, pode ser quer dominante, quer recessiva. Os modos dominantes estão associados a versões menos graves da patologia, os recessivos normalmente mais graves. A atual classificação é baseada na zona da pele, portanto, na zona da camada da pele onde vai ocorrer então a clivagem, ou seja, o destacamento, que vai provocar a bolha ou então a lesão. Portanto, se nós pensamos nisto como as nossas camadas da pele, em que aqui temos a epiderme, aqui temos a zona de dermoepidérmica, a junção, e aqui temos a zona da derme, temos a EB simples, pode ser suprabasal ou basal, mas ocorre sempre, a zona de clivagem é sempre na epiderme, perdão, é sempre na zona superficial. A juncional vai ocorrer sempre na junção dermoepidérmica e a distrófica vai ocorrer na zona da derme. Portanto, as distróficas chamam-se assim porque normalmente a cicatrização é uma cicatrização com a distrofia. Há um outro subtipo, portanto temos estes três grandes subtipos, a simples, a juncional e a distrófica. Temos um outro subtipo que é o síndrome de Kindler, que a clivagem pode ocorrer em qualquer uma destas camadas. Portanto, as proteínas que estão associadas a cada uma destes subtipos são inúmeras. Portanto, não temos o defeito apenas numa única proteína, quer dizer, por doente é só uma proteína, mas isto torna difícil às vezes o diagnóstico e obviamente também encontrar uma solução de cura transversal, porque temos muitas proteínas envolvidas e dependendo das proteínas também vamos ter alterações na apresentação clínica. No entanto, as mais frequentes para a simples, as proteínas que normalmente estão com alteração, é a creatina 5 e a 14. Depois há outras, normalmente as suprabasais são mais benignas. Há outras proteínas como a plectina que estão associadas à distrofia muscular, à atresia do pylori, portanto que têm comorbilidades mais graves. Normalmente a epidermose bulhosa simples tem uma esperança de vida normal, tem perda de qualidade de vida, obviamente devido às lesões e à dor subjacente, etc., mas tem uma esperança de vida normal. A juncional, então, ocorre sempre, portanto, a clivagem ocorre sempre nesta junção dermoepidérmica. Também há várias proteínas que podem estar envolvidas. O colagênio 17 e a laminina 332, 332 são as mais frequentes, mas também podem ser as integrinas. Esta forma de epidermólise é só transmitida de forma recessiva, ao contrário da simples, que é maioritariamente dominante, embora também haja outras formas recessivas, mas a juncional é apenas recessiva e, portanto, é normalmente uma forma grave. E as imagens que vos vou mostrar mostram isso mesmo. Portanto, há formas mais benignas, mas normalmente são formas mais graves e não compatíveis com a vida. A distrófica, a EB distrófica só tem envolvida uma única proteína, o colagênio 7, tem uma transmissão quer dominante, quer recessiva, e as dominantes normalmente são benignas no sentido que são fácil de geri-las. As distróficas recessivas já não são assim tanto e têm comorbilidades que vou-vos mostrar a seguir. O síndrome de Kindler, desculpem, é esta a proteína que está associada e, como eu disse, ela pode originar uma clivagem em qualquer uma das zonas da pele. Portanto, como vocês estão a ver, há inúmeros genes que podem, portanto, há inúmeras proteínas que podem estar afetadas, há inúmeros subtipos. Aqui estão alguns dos mais comuns, só que lembrar que a simples normalmente é dominante, mas também há subtipos recessivos, mas a maior parte são dominantes. É também o subtipo mais frequente. A juncional é o mais raro e essa transmissão é recessiva, e a distrófica é dominante e recessiva.
Vamos então ver como é que esta patologia apresenta-se. Vamos começar por ver a simples, e a simples pode ser localizada, ou seja, só estar confinada às solas dos pés e às plantas das mãos, e é caracterizada por estas bolhas que se vão vendo aqui e por estas calosidades, esta hiperkeratose que vai formando estas placas, e que depois é difícil gerir porque normalmente existem bolhas por baixo destas placas que são extremamente dolorosas. Há versões generalizadas, ou seja, que estas lesões aparecem pelo corpo todo, portanto aqui são a localizada, aqui são a generalizada, mas que existem então estas lesões por todo o corpo, mas em zonas relativamente reduzidas. É também caracterizada pelo aparecimento destes clusters de bolhas, portanto o que nós estamos a ver aqui são bolhas e bolhas já cicatrizadas, mas que aparecem em clusters. A EBS também pode ser generalizada e não tão simples. Temos aqui 2 recém-nascidos, ou pelo menos 2 neonatos, vocês estão a ver com lesões muito extensas por todo o corpo, mais nas zonas acrais dos membros, neste caso aqui espalhado mesmo por todo o corpo, e isto leva-nos portanto, necessitamos de fazer cuidados muito adequados no período neonatal para que prevenirmos infecções e sepsis, que é a principal causa de morte no período neonatal devido a esta exposição de falta de camadas íntegras de pele. Depois a juncional, como vocês estão a ver, há um envolvimento dramático de toda a pele destaca-se completamente, não só das zonas visíveis, não é? da pele visível, mas também das mucosas e dos órgãos internos, e portanto é um subtipo que normalmente as crianças não sobrevivem além de alguns meses ou da primeira infância. A distrófica pode também ter portanto, a distrófica dominante, por transmissão dominante, pode ter também estas lesões confinadas a zonas muito específicas de pele, com envolvimento das unhas, com distrofia da unha. É caracterizada por aparecimento destes pontinhos brancos que se chamam pontos de Milia, e normalmente os doentes têm uma vida relativamente normal. A distrófica recessiva, ou seja, com transmissão recessiva, já não é bem assim. É caracterizada por lesões generalizadas, normalmente fazem bolhas, mas a maior parte das vezes nem sequer chega a fazer a formação de bolha, há mesmo um destacamento da pele e, portanto, há logo a lesão. Há também o envolvimento dos membros e há um atrofiar da parte musculoesquelética, com este ciclo de cicatrização e fazer novamente lesão e cicatrização. A mão e o pé, mas sobretudo a mão, vai fechando e vai perdendo a funcionalidade. Existe também a microstomia. O que estamos a ver aqui são as lesões orais, que são muito frequentes nestes doentes. Há envolvência também do epitélio interior e, portanto, aqui estamos a ver uma estenose esofágica, também é muito frequente nestes doentes, e eles têm que estar constantemente a fazer dilatações esofágicas. E aqui estamos a ver a primeira causa de morte dos doentes com distrófica recessiva, que são os carcinomas espinocelulares, que são extremamente agressivos nestes doentes e que normalmente é a causa principal de morte secundária à sepsis, que também pode acontecer. Como é que é feito o diagnóstico? Portanto, vocês viram que, embora haja características específicas para cada um dos subtipos, a maior parte, a apresentação é relativamente semelhante, e ao nascimento, tanto podemos ter um recém-nascido que tem uma apresentação exuberante e que até tem uma simples, ou até podemos ter um recém-nascido que não tem uma apresentação exuberante e pode ter uma distrófica recessiva. Portanto, o diagnóstico não deve ser clínico, a não ser que seja já em idade adulta, ou então que já saibamos que há outros elementos da família que já têm um diagnóstico, mas o diagnóstico deve ser sempre feito ou por uma amostra de pele, ou através da imunofluorescência direta ou da microscopia eletrónica. Portanto, este é feito, normalmente não é feito cá em Portugal, porque não temos nenhum laboratório que seja especialista neste diagnóstico.
A imunofluorescência o que faz é pegar num conjunto de anticorpos que reajam com as proteínas específicas que estão envolvidas na EV e ver se há ou não contraste destes anticorpos, ou seja, se a proteína está presente ou não, e a microscopia eletrónica vai ver estruturalmente as camadas de pele e vai ver se elas estão intactas ou não, ou onde é que houve a clivagem. Vamos só ver aqui algumas imagens. Aqui temos uma imagem de imunofluorescência direta. Aqui é uma amostra de uma pessoa saudável. Portanto, o que estamos a ver aqui é este brilho que nós estamos a ver aqui é a reação da proteína ao antigênio, neste caso para a creatina 5, portanto seria uma simples. E aqui estamos a ver a amostra do doente e, portanto, vocês estão a ver que há brilho, ou seja, está presente a proteína, mas em número insuficiente, e daí que seja então um doente com epidermólise simples. Aqui estamos a ver para um doente conjuncional, portanto é a laminina 5, aqui é a amostra saudável, e aqui estamos a ver a completa ausência da laminina e, portanto, prova também que, como eu já disse, que esta juncional é muito grave. Portanto, o diagnóstico normalmente é feito em vários centros de referência internacionais. Trabalhamos com o GOSH, porque tem um centro de diagnóstico de epidermólise bulhosa do Reino Unido, e, portanto, o que é feito é fazer usar estes anticorpos para cada uma das proteínas primárias que podem estar afetadas, e depois vamos vendo se existe ou não presença da proteína e, por exemplo, aqui estamos a ver que, embora exista a presença da proteína, porque diz similar intensity to control skin, diz que há uma clivagem, portanto, do Ruffin base of the blister está nesta zona. Portanto, se é perto da creatina 14, quer dizer que é uma simples. Portanto, é assim que se faz o diagnóstico através de imunofluorescência direta. Se este diagnóstico for inconclusivo ou de alguma forma não traz um resultado que seja claro, faz-se então a microscopia eletrónica e então é observadas as camadas da pele. E o que estamos a ver aqui, portanto, aqui temos a junção dermoepidérmica, temos aqui a epiderme e estamos a ver que houve aqui a ruptura, portanto foi aqui que houve o nível de clivagem. Estando acima da junção dermoepidérmica, quer dizer que é uma EB simples. Portanto, é assim que se faz o diagnóstico por microscopia eletrónica. Para qualquer um dos diagnósticos nós precisamos de fazer a amostra, e a amostra de pele é feita de forma muito diferente em relação a outras condições dermatológicas e, portanto, deve ser bem feita, porque senão depois vai originar artefactos e um diagnóstico inconclusivo. Portanto, como é que se faz? Normalmente escolhe-se um sítio ou no interior do braço ou na parte de cima da coxa de uma zona de pele que esteja minimamente íntegra, o mais íntegra possível. É depois induzido uma bolha com uma borracha de um lápis, portanto é colocado o lápis e vai-se rodando 180 graus durante mais ou menos um minuto e meio, de forma a induzir uma bolha fresca. E depois então é feita uma biópsia de 4 milímetros e é imediatamente colocado à amostra no meio de transporte, pode ser o meio de Mitchell. Depois então deve ser enviado esta amostra para um dos laboratórios especializados. Normalmente os laboratórios, quando são contactados a dizer que precisamos de fazer um diagnóstico, eles mandam um kit já com tudo o que é preciso, portanto não é necessário sequer pensarmos em o que é preciso, que eles mandam o kit. O que é que nunca se deve fazer? Nunca usar zonas já com lesão ou com bolhas, mesmo que sejam bolhas relativamente frescas, porque vão conter demasiados artefactos que depois podem originar a diagnósticos inconclusivos. Não usar também bolhas que já tenham alguma maturação, porque a libertação das enzimas vai impedir que depois a imunofluorescência direta seja adequada, porque vai digerir as proteínas e, portanto, elas não vão contrastar com os antigénios. E também nunca usar pele, quer das palmas, quer das solas, porque é uma pele muito mais espessa e vai dificultar depois a observação de onde é que houve a clivagem. Além desta análise do subtipo, é importante também fazer o estudo genético, sobretudo se for o primeiro elemento da família e os pais quiserem ter mais filhos e sobretudo nas situações mais graves. Portanto, é necessário fazer uma colheita de sangue e depois é preciso perceber se é uma transmissão
dos pais para os filhos, ou seja, uma recessiva ou uma dominante, ou se é uma mutação de novo e, portanto, é o primeiro elemento da família. Relativamente à epidemiologia, há dois grandes estudos sobre, duas grandes bases de dados sobre ED, uma é dos Estados Unidos e a outra é de Itália, e ambas apresentam uma incidência à volta dos 20 para 1 milhão e prevalências relativamente semelhantes também de 8 ou 10 para 1 milhão. Estamos a ver aqui que a distribuição depois dos subtipos é muito diferente. E isto provavelmente deve-se a que esta base de dados seja incompleta, porque nós sabemos que a simples tem uma prevalência maior, ocorre mais vezes. E, portanto, sabendo que também é provavelmente aquela que há menos comorbilidades e que é mais fácil gerir, muitos dos doentes não recorrem aos serviços de saúde e, portanto, não são referenciados e não são depois apanhados para integrarem as bases de dados. Há inúmeras outras pequenas bases de dados de vários países. Nós começamos a fazer a nossa recolha em 2011, é um registro híbrido, portanto é baseado em registros hospitalares e registros diretos por contacto com os doentes. Nós temos neste momento uma incidência superior ao que está referenciado nas outras bases de dados, mas faço aqui a ressalva que isto é referente apenas a um período de 5 anos e que nós tivemos em 2011 um ano anormal em que tivemos 9 nascimentos e que o habitual é ver 2 a 3 por ano, 2 a 3 novas crianças por ano com epidermólise, e nesse ano tivemos muitos mais. Portanto, parece-nos que é um pico anormal e que está a inflacionar um bocadinho aqui esta incidência. A prevalência está próxima dos outros registros, mas também temos esta noção que provavelmente está subestimada, porque temos muitos doentes com versões muito leves que não estão referenciados. Temos os valores mais próximos aqui com o registro dos Estados Unidos, com maior prevalência da simples, juncional pouquíssimos casos, e temos ainda bastantes doentes que não estão diagnosticados, portanto que têm um subtipo indeterminado. Só assim para falar do ponto de vista geográfico, portanto na nossa base de dados temos neste momento 92 e isto reporta ao final de 2017, entretanto já nasceram mais duas crianças este ano que não estão aqui incluídas. Destes 92 temos cerca de 30% de crianças, portanto de doentes em idade pediátrica. Desde o início já ocorreram 8 mortes e temos aqui uma distribuição quase 50-50 entre o género feminino e masculino. A distribuição em termos geográficos é semelhante à distribuição da nossa população, pelo menos não conseguimos encontrar nenhum cluster anormal, a não ser grandes focos aqui no Grande Porto e Grande Lisboa, porque também há maior densidade populacional. Então, como é que é feito o tratamento? Portanto, já sabemos um bocadinho sobre o que é esta patologia, já vimos como ela é dramática e tem uma envolvência dramática da pele e também das zonas internas. Como é que os pacientes lidam com isto e como é que gerem? Essencialmente, como não há uma cura, os tratamentos são paliativos e, portanto, são essencialmente para medidas preventivas para evitar o agravamento da doença e para dar um maior conforto possível. Uma vez que é uma patologia muito rara e complexa, porque há muitos subtipos e muitas formas de se exprimir a patologia, os seus cuidados são um desafio. São um desafio, por um lado, porque os profissionais de saúde têm alguma dificuldade, porque têm pouquíssimos doentes, não é? Nós estimamos que em Portugal haja cerca de 100 doentes, e 100 doentes, muitos deles com versões muito leves, portanto, doentes com versões mais graves temos mais ou menos 50, e, portanto, espalhados numa população de 10 milhões e meio, é difícil haver um cuidado apropriado em qualquer serviço de saúde. E, portanto, isto traz um desafio importante. Portanto, o que está preconizado internacionalmente para qualquer patologia rara, não só para a EB, é que deve haver centros de referência, deve haver consultas especializadas em que os doentes sejam encaminhados e que haja realmente alguém ou alguns elementos, uma equipa idealmente multidisciplinar, que preste este cuidado especializado. E, como eu estava a dizer, deve ser uma equipa multidisciplinar porque, como eu falei, é uma doença sistémica e, portanto, há várias zonas envolvidas e coordenada claramente pela dermatologia, mas tem que haver depois referenciação para outras especialidades.
E, portanto, é isto que eu estava a dizer. Portanto, a coordenação deve ser pela dermatologia, mas depois deve haver um cuidado integrado e continuado, porque é uma patologia que é desde o nascimento até ao fim da vida do doente. Este cuidado deve ser sempre centrado no doente, não centrado na doença, deve ser sempre centrado nas necessidades do doente e naquilo que o doente precisa. Há um conjunto de guidelines que têm vindo a ser criadas pela DEBRA Internacional, portanto a DEBRA portuguesa é uma representante da Associação Internacional, que é a DEBRA Internacional, que tem promovido a criação de um conjunto de guidelines específicas para o tratamento de diversas situações. A parte oral, por exemplo, como vocês viram, há uma grande envolvência da mucosa oral, mas além disso também os dentes estão sempre afetados, há propensão para mais cáries, o enamel também está em alguns subtipos pode estar afetado e, portanto, é necessário o tratamento oral. Só que é dramático mexer numa boca que tem esta fragilidade, portanto, há um conjunto de guidelines que permitem que este tratamento seja mais adequado a estes doentes. O tratamento de feridas é fundamental, é diário e, portanto, também é importante conhecer quais as formas de o fazer, minimizando também o risco para os doentes. A questão das neoplasias e dos carcinomas que aparecem, sobretudo na distrófica recessiva, e a dor, que é transversal a qualquer um dos subtipos, mas, obviamente, nos mais graves, exacerbada. Portanto, há este conjunto de guidelines que já estão publicados, há um conjunto de outras guidelines que estão a acabar de ser revistas, e isto está a ser feito por um consenso de peritos mundiais e que vão sendo lançadas e que devem ser usadas para adequar os cuidados o mais possível a cada um dos doentes. Relativamente aos cuidados da pele, não é? Porque a pele é o nosso maior órgão e é o que está mais envolvido nesta patologia. Todos os subtipos, independentemente de ser os mais confinados a determinadas zonas do corpo, àqueles que são generalizados, todos eles têm uma fragilidade da pele, todos. E, portanto, o que varia essencialmente é a extensão destas lesões. Qualquer ida a um centro hospitalar tem riscos para qualquer doente, para estes doentes riscos acrescidos, sobretudo nas situações de rotina que para qualquer outro doente não tem qualquer questão, a colocação de um catéter, por exemplo, ou a medição da pressão arterial, para estes doentes pode trazer riscos acrescidos e pode proporcionar mais lesões. E, portanto, o princípio básico é sempre prevenir novas lesões, proteger as que já existem, sempre com pensos não aderentes. Os adesivos estão completamente proibidos em qualquer situação, seja para fixar seja o que for, seja para fixar os próprios pensos. Portanto, os materiais completamente proibidos são pensos rápidos ou adesivos de qualquer tipo e soluções alcoólicas, porque exacerbam imenso a dor. Os materiais adequados são qualquer penso que não seja aderente e há várias soluções atualmente no mercado, algumas soluções baseadas em uma interface em silicone que não tem qualquer aderência, ou pelo menos tem uma ligeira aderência, mas colocando o soro fisiológico ou água destaca-se bem. Depois há pensos que não têm aderência absolutamente nenhuma e que têm até combinados algumas surfactantes ou antibacterianos de forma a permitir uma adequada gestão da ferida. A fixação destes pensos, uma vez que eles não aderem, é um problema, não é? Porque nós temos que os fixar, porque senão os pensos estão constantemente a cair. E zonas como as costas, as axilas, são zonas muito difíceis de manter os pensos. Portanto, há estas outras soluções opostas aos adesivos, que são malhas tubulares, que têm diferentes calibres e que podem ser usados para fixar ou pensos nos braços ou nas pernas, ou então para fazer da malha, se fosse uma camisola, e fixar zonas mais extensas como o tronco. Há também as ligaduras coesivas, que são ligaduras, mas que pela malha, pela forma como a malha é desenvolvida, a malha cola sobre ela própria, não tem qualquer adesivo, mas é as próprias fibras que fecham sobre elas próprias. E, portanto, isto é ótimo porque são confortáveis e impede o uso de adesivos.
não há nenhum problema colocar o adesivo sobre a ligadura. O problema é se, por exemplo, for uma criança pequena ou num recém-nascido, o facto de ele ter um adesivo sobre a ligadura numa zona do corpo não quer dizer que ele não roce e passe para uma zona de pele que esteja exposta. Portanto, dependendo, obviamente que num adulto isto já não se coloca, mas nas crianças é preciso ter algum cuidado. Portanto, isto é o típico, não é? Os doentes mais graves normalmente têm as ligaduras pelo corpo todo, que na realidade funcionam como a pele deles, não é? E permite-lhes conforto e permite-lhes também que haja uma recuperação e uma cicatrização das feridas. Só para vocês terem uma ideia de qual é a rotina diária, ou pelo menos a rotina de 2 em 2 dias destes doentes. Então, eles começam por remover estas ligaduras, não é? Eles têm o corpo coberto com ligaduras, portanto, eles têm que as remover e eles fazem isto normalmente combinado com o banho. Portanto, o banho, que para qualquer um de nós é uma situação agradável, uma situação que até no verão tomamos várias vezes porque gostamos de nos sentir limpos e frescos, para estes doentes o banho é sempre a situação mais dramática do dia, porque é onde eles vão ter que fazer a troca de pensos e o contacto da água com a pele traz muita dor. Portanto, há algumas soluções, portanto, colocação, por exemplo, de sal na água para mimetizar o soro fisiológico, para fazer o 0,9% de solução salina, é uma das formas de minimizar a dor e é isso que é recomendado. Mas então eles ficam deitados e ficam ali a impregnar as compressas de forma a que elas depois se soltem praticamente sozinhas, sem ser necessário fazer algum trauma ou alguma fricção na remoção das compressas. Isto demora e é preciso muito tempo, e o tempo normalmente entre o banho e fazer os pensos pode ir mais ou menos entre 3 a 4 horas nos doentes mais graves. Portanto, estamos a pensar nisto que é uma situação diária, ou pelo menos 2 em 2 dias. E isto é dramático para os doentes, mas também para toda a dinâmica familiar, porque todo o meio familiar fica envolvido e normalmente um dos cuidadores, um dos pais, normalmente fica em casa para tomar conta da criança. Depois do banho e de ter retirado todas as ligaduras, é inspecionada a pele, é inspecionada para procurar feridas, zonas de ferida, ou então para procurar as bolhas. As bolhas têm que ser drenadas, ao contrário de quase todas as outras condições dermatológicas, neste caso as bolhas não são autolimitadas. Como há falta desta proteína, a bolha vai continuar a expandir, porque o líquido interno vai obrigar a que a pressão mantenha a bolha sempre em expansão. Portanto, é necessário drenar as bolhas o mais rapidamente possível, logo que elas apareçam, mas nem sempre é possível, ou então logo que sejam encontradas. E, portanto, deve ser feita com uma agulha estéril, etc., e com os cuidados todos, porque para evitar infecção, mas tem que ser drenadas e, portanto, é feita a inspeção da pele, procurar as zonas de ferida mais prominentes e desinfetar as feridas e drenagem de bolhas. Vou-vos mostrar qual é a técnica de drenagem de bolhas. E aqui temos uma das nossas meninas que tem mais ou menos, nesta altura devia ter à volta de 5 anos, e portanto vocês estão a ver que quanto mais cedo envolvemos também o doente no seu cuidado, mais ele vai ficar envolvido e portanto mais vai ajudar nos seus cuidados e libertar também esta pressão que existe sobre os pais de cuidar o melhor possível. Portanto, como vocês viram, é feito picagens paralelamente à superfície da pele, nunca verticalmente, e depois com a compressa é drenado o líquido na zona dos furos. E depois de termos feito esta limpeza, habitualmente usam-se também sprays antibacterianos profilaticamente para impedir infecções, e depois então é feito então este envolver com os tais pensos não aderentes e com os materiais de fixação. Vocês estão a ver aqui as redes tubulares. Esta criança só tem redes tubulares de diferentes tamanhos e aqui está a ser usada uma ligadura coesiva. Comorbilidades associadas, além destas que vocês já viram, portanto, desta questão das feridas e das bolhas e etc., que comorbilidades é que existem? Portanto, obviamente, a dor, e a dor é transversal a qualquer subtipo, mesmo os doentes mais leves têm sempre dor. O prurido é dramático porque a comichão, muitas vezes descontrolada e sobretudo nas crianças, obriga-os a coçar, e coçar é fricção e, portanto, vai provocar uma nova lesão, uma nova bolha, e, portanto, temos aqui um ciclo difícil de interromper.
A má nutrição e a anemia normalmente são só nos subtipos mais graves, e isto é devido à rejeição que às vezes eles têm pela comida devido às lesões orais que têm, também uma má absorção da parte intestinal devido também a lesões internas, contraturas do esófago, a pseudocindactília, que é tal encapsulamento das mãos. Estamos a ver aqui, isto são as mãos de uma doente, portanto o que nós estamos a ver ali é a mão foi fechando, foi contraindo, e a pele, portanto devido às lesões, vai cobrindo e vai acabando por encapsular completamente a mão. As feridas crónicas infectadas, temos doentes que têm feridas durante 2, 3 anos, feridas que nunca cicatrizam, ou então feridas infectadas, como estamos a ver aqui, com grandes extensões, e os carcinomas espinocelulares. Os desafios hoje, vocês estão a ver, são imensos, não é? Os tratamentos são apenas paliativos, estão limitados ao cuidado das feridas e ao controle da dor. É claramente um peso dramático para os doentes e para as famílias, e obviamente, sendo uma doença sistémica, implica também uma abordagem sistémica. As terapias têm que ser desenvolvidas, não há uma terapia que vá funcionar para todos os subtipos de EB, como nós vimos, há diferentes proteínas envolvidas, há uma apresentação clínica também muito variável, e portanto a terapia tem que ser desenvolvida especificamente para cada subtipo. A prioridade, isto são prioridades que a DEBRA Internacional tem estipulado, portanto é importante conhecer melhor a biologia e a forma genética dos vários tipos de EB, é importante claramente desenvolver novas terapias e procurar também formas de manter estes cuidados paliativos o mais adequados possíveis e arranjar estratégias de prevenção. E também melhorar a forma de aliviar estes sintomas que os doentes vão tendo. Relativamente especificamente relativo ao tratamento, há vários tratamentos que têm sido desenvolvidos, ou pelo menos investigados, a terapia genética, a terapia baseada em proteínas e celular. Vou-vos mostrar alguns exemplos de publicações recentes desta investigação com resultados muito promissores. Aqui usando, portanto, eu não sou especialista nisto, eu vou só transferir a informação e espero não dizer asneiras. Aqui utilizando esta tecnologia, o CRISPR, em que foi utilizada uma biópsia da pele de um doente. Foi feita a correção genética deste doente e depois foi cultivada esta pele já corrigida. Isto é um estudo in vitro, e o que nós podemos observar é que para diferentes proteínas, portanto foram feitos estudos em diferentes proteínas, consegue-se observar portanto, o antes e o depois, um aumento dramático da produção de proteína. Ainda não há resultados in vivo, e aqui estamos a ver os resultados em imunofluorescência com a expressão da proteína presente. Ainda não há resultados in vivo, mas são resultados promissores da utilização desta tecnologia. O transplante de medula óssea, já há estudos que estão a decorrer, sobretudo nos Estados Unidos, mas agora também nos últimos anos também na Europa, já desde 2004, 2005, portanto é algo que tem sido investido, transplante de medula óssea, sabendo que há muitos riscos associados, sobretudo relacionados com a quimioterapia e a radioterapia. E, portanto, muitos dos doentes acabaram por falecer devido a complicações devido ao transplante. Mas sabemos que nos doentes que conseguem ultrapassar este período, não é, de uma depressão imunológica tão severa, têm estes resultados. Portanto, aqui foi antes do transplante, e portanto, estamos a ver aqui os resultados de imunofluorescência. Antes do transplante não havia qualquer expressão da proteína, isto é, na distrófica recessiva, portanto estamos aqui à procura da expressão de cologênio 7, e aqui estamos a ver que 2 anos e meio após o transplante temos uma linha brilhante desta proteína. E do ponto de vista clínico, ou seja, é importante ver os resultados
os resultados das amostras, mas nós queremos é ver o que é que isto tem em relação ao doente. Portanto, estamos a ver a mão do doente, da bebê, antes de fazer o transplante, e aqui 2 anos e meio depois, em que nota-se que a pele está praticamente íntegra e, portanto, muito mais robusta do que aqui, que tinha uma lesão tremenda. Este é um estudo muito recente, é um resultado muito recente de colocação de patches, agora não estou a lembrar do nome em português, portanto, de colocação de bocados de pele nos doentes. Excertos, obrigada, era essa a palavra, obrigada. Excertos de pele no doente. O que foi feito foi cultivado e corrigido o defeito no gene, e depois foi então feito o excerto no doente. Estamos a ver aqui isto antes do excerto, aqui 4 meses depois, estamos a ver aqui já a produção, e aqui 21 meses depois. E se observamos do ponto de vista da expressão clínica, temos o doente antes, e era um doente que tinha uma envolvência de mais de 80% da pele, e estamos a ver aqui o doente quase 2 anos depois, com a produção de pele íntegra. Portanto, isto são resultados muito pontuais e casos de estudo praticamente, mas mostra que há pelo menos resultados promissores que agora terão que obviamente ser extrapolados. Mas claramente vai ter que haver não vai haver uma cura única, vai ter que haver uma combinação de vários tipos de abordagens para conseguir-se estabelecer uma cura efetiva. E a verdade é que é preciso novas abordagens, novas descobertas, e é importante investigar mais também sobre a genética desta doença para percebê-la melhor. E só isto é que pode permitir então que os doentes tenham uma esperança de vida maior e uma qualidade de vida maior. Pronto, então eu vou só falar muito rapidamente sobre a Debra Portugal. Como eu já disse, nós somos uma representante da Debra Internacional e usamos muito desse apoio, porque de outra forma não seria possível fazermos o apoio que fazemos aos doentes. Portanto, foi fundada em setembro de 2010 por um conjunto de doentes, profissionais de saúde e famílias de alguma forma relacionadas com a EB. Portanto, o objetivo principal é promover os cuidados adequados e o apoio a estas famílias. Temos vários pontos de ação, um deles era a criação do Registro Nacional para termos uma noção de como é que a EB se exprimia em Portugal. Depois, estratégias de tornar mais visível esta patologia, sendo uma doença tão rara, a maior parte das pessoas nunca ouviu falar dela e, portanto, não havendo este conhecimento e esta divulgação, também as estratégias para ajudar os doentes não existem. Por outro lado, ajudar na promoção da própria saúde pelo doente, na capacitação do doente e das famílias, ajudar os profissionais de saúde que têm que lidar com os doentes e que também têm muito desconhecimento, através de publicação de boas práticas e de formações que fazemos diretamente com os profissionais envolvidos. Promover também cuidado especializado em EB e, obviamente, angariar fundos, porque sem isso não conseguimos fazer nada. Nós temos 2 projetos relevantes, um é o Registro Nacional, que já mostrei alguns resultados, e o outro é o que nós chamamos do EB Care, e que essencialmente é um conjunto de pessoas, começou em julho de 2003, mas é um conjunto de pessoas de diferentes áreas que voluntariamente vão fazendo algumas atividades que eu já vou mencionar. Temos o apoio, obviamente, da Debra Internacional, de vários laboratórios. Sem os laboratórios não conseguiríamos ter os pensos adequados para fornecer aos doentes ou para usar nas consultas, etc. A CUF Descobertas disponibilizou-nos uma das salas para fazermos uma consulta e, obviamente, donativos privados. É com isto que nós conseguimos manter o projeto a funcionar. Portanto, o nosso objetivo é essencialmente promover o cuidado especializado e mediar o contacto entre os doentes e os profissionais de saúde que não estão familiarizados com a EB. Fazemos isto de 2 formas. Primeiro, temos o apoio ao doente, que pode ser remoto, pode ser por telefone, pode ser por e-mail, e muitas vezes resolve a situação, a preocupação do doente, mas muitas vezes isso não é possível e então fazemos um apoio in situ, ou seja, se houver um bebê novo que nasceu, normalmente somos contactados pelas maternidades ou pelo hospital e uma das nossas enfermeiras vai lá e leva um kit com os pensos adequados, que a maior parte dos serviços também não tem disponível, e faz uma formação rápida aos profissionais de saúde e estabelece o primeiro contacto com os pais.
Depois fazemos também o acompanhamento dos casos mais severos quando vão a consultas hospitalares, se for pedido pelo doente. Isto é importante sobretudo nos doentes que têm mais dificuldade de transmitir as suas preocupações ou que vão a uma consulta nova e não sabem muito bem o que dizer ou o que pedir. Como nós acompanhamos os doentes há alguns anos, vamos conhecendo um bocadinho mais a história deles e é mais fácil esta comunicação com depois os clínicos que vão os acompanhar. Também fazemos visitas escolares para a integração escolar, porque as escolas normalmente têm muito receio de receber estes meninos, porque são crianças que vão precisar de um apoio e têm necessidades educativas especiais, mas não deixam de ser crianças e que precisam de ser integradas e que precisam de ter uma atividade relativamente normal integrados na turma. Desde 2017 que criamos também esta consulta com o apoio da CUF Descobertas, em que pontualmente, de mais ou menos 3 em 3 meses, fazemos uma consulta pediátrica. E temos esta questão pediátrica porque, como já falamos, se nós agimos rapidamente, o mais cedo possível ou o mais precocemente possível, podemos impedir ou pelo menos atrasar a evolução de algumas questões da doença, como por exemplo a questão da mão que vai fechando. Portanto, há estratégias que nós podemos usar e ensinar aos pais para atrasarem o mais possível essas comorbilidades. Por outro lado, fazemos palestras, fazemos seminários, fazemos formações, fazemos módulos em pós-graduações específicos em relação à EB, participamos em congressos, tentamos fazer divulgação e essa formação para profissionais de saúde e famílias também, se isso acontecer. Assim, muito rapidamente, nos últimos 4 anos, portanto, escrevemos um pequeno booklet que tenha um resumo das guidelines internacionais, demos várias palestras, sessões informativas, fizemos mais de 100 visitas domiciliárias ou hospitais ou dentro de consultas hospitalares, respondemos a imensos e-mails e chamadas, fizemos 20 consultas pediátricas e fizemos 14 visitas à escola para a integração das crianças. São algumas fotos das nossas visitas ao domicílio, visitas hospitalares, das consultas de pediatria, das visitas à escola com as professoras e os meninos e algumas formações que fomos fazendo, algumas até fora do país. Portanto, tivemos alguma ajuda definitivamente da Débora Internacional para criar a Débora Portuguesa e agora temos feito a mesma coisa com a Débora Brasil, porque é uma associação recente e temos feito, esta é uma formação que foi feita lá por uma das nossas enfermeiras para ajudá-los a criar também a Débora Brasil, que entretanto já está fundada. Outras coisas que nós temos feito são material de suporte de informação, temos algumas infografias criadas. Isto foi uma parceria com uma estudante de Belas Artes que se interessou e que fez o estágio connosco e que criou estas infografias que rapidamente explicam algumas questões da epidermólise sem grandes detalhes, mas torna rapidamente visível a patologia. O tal booklet que nós falamos é um booklet relativamente pequeno, tem 40 páginas, mas que tem a abordagem adequada e integrada ao doente. Depois o nosso site, que se tiverem mais interesse depois podem visitá-lo, e depois também oferecemos muitos produtos que há famílias que não têm acesso ou que não os conseguem comprar e são produtos extremamente caros. Só para vocês terem uma ideia, uma caixa de pensos pode custar 100, 150 euros, que não chega para cobrir o tronco, por exemplo, de um doente adulto, só para terem uma noção de como estes produtos são especializados e muito caros. E depois temos que fazer angariações, não é? Temos que de alguma forma angariar. Temos uma feira das borboletas anuais, que é sempre organizado pela Patrícia, que é a tia desta menina, da Matilde, e portanto ela organiza que é o nosso maior fonte de receitas. Não sei se vocês repararam, há muitas borboletas, não é? E o nosso próprio símbolo tem uma borboleta. Eu acho que não expliquei porque é que a borboleta representa a epidermólise, porque é considerado que a pele é tão frágil como as asas de uma borboleta. É essa a razão porque é que chamamos borboleta e porque é que temos tantas borboletas. E depois temos uma iniciativa que começamos há 2 anos, integrada na Semana Internacional de Sensibilização para a AEB, que é uma semana que decorre sempre na última semana de outubro e é internacional,
que é o vira do avesso, porque os nossos doentes habitualmente usam a roupa interior virada do avesso por causa das costuras e das etiquetas, que são fontes de fricção e portanto, provocam bolhas. E, portanto, nós pedimos às pessoas que nesta semana ou num dia desta semana usem a roupa também virada do avesso. Habitualmente fazemos estas iniciativas junto de escolas e as crianças vão para casa com a roupa virada do avesso e um panfleto para divulgar a patologia. Pronto, e depois temos alguns pósteres também que chamam a atenção e que fazem esta sensibilização para a patologia. Obrigada e mais uma vez lamento ultrapassar o tempo.